É legal que a gente foi pra coisa da morte tradicional, comum, universal, humana, tal. Mas quando você fala de um acidente da TAM, o acidente da TAM de 2007, ele é um acidente que pra mim ele tem mais complexidades no meu achismo do que uma coisa ali de uma empresa, né? A empresa Só para contextualizar, o de 2007 é o que atravessou, que o passou. 2007 foi que tava, inclusive o presidente do Inter tava ali, não foi isso daí? Sim. Que foi que veio de Porto Alegre, que ele não freou e passou e caiu lá do outro lado e Do matou prédio. outras pessoas. Por que que eu tô falando desse acidente específico? Porque se você analisar a quantidade de complexidades que existem nesse acidente, temos uma aeronave lotada, temos um aeroporto urbano, temos vítimas de pessoas que não tem nada a ver, que estão numa casa comendo e jantando. Um detalhe, Ah, todas as vítimas tinham alguma relação com a TAM, porque ele bateu no prédio da TAM, no prédio de cargas da TAM, verdade, que fica do verdade. outro lado da Washington Verdade, Luiz, ficava, verdade. Foi hoje no prédio da tem um TAM que caiu. Era a memorial, logística da TAM, né? era onde É, cargas, logística, isso. uniformes. Então, as vítimas, com exceção de um taxista que estava no posto ao lado, eram passageiros, tripulantes voando, voltando para casa. Vinha muita gente de Porto Alegre nesses voos, muito piloto, comissário, funcionários no prédio e consultores da TAM. Então foi uma tragédia pra TAM, em geral. Vamos lá. Me conta como é que foi, como resolve uma crise, porque eu me lembro desse dia até hoje. Eu trabalhava em agência de propaganda e foi uma coisa meio que eu chamo de acidente que o plantão da Globo aparece. Típico. Sacou? E aí é mais um problema, que é imprensa, que é, na época não tinha o Twitter, mas agora tem e tal. Como é que resolve uma crise como essa? O que que você fez? O Olha, que que você ajudou? Como é que você contribuiu para isso? eu, é, eu vou até te pedir desculpas, Maurício, porque esse é um acidente que ainda é uma ferida muito aberta e eu tenho um respeito, assim, um carinho, uma dedicação muito grande às famílias com as quais eu convivi. E assim, até hoje, qualquer coisa que eu fale sobre esse acidente pode parecer que eu fiz bem, eu fiz mal, que a TAM fez bem, que a TAM fez Claro. mal. Então, assim, eu sempre tenho um certo desconforto, porque, bom, primeiro, você não resolve. A palavra resolução não existe. O que eu posso te dizer é que, bom, a complexidade realmente você bateu o prego na cabeça. Eu pensava em todo cenário possível. Eu era um roteirista de Hollywood. Se cair em Paris, se cair em cima do shopping Ibirapuera. Você já trabalhava na TAM na época. Eu já estava há bastante tempo, eu estava até Então você saindo, já estava escreveu, tipo assim, as possibilidades que poderiam ter de cair um Mas acidente. para entender, então tu já sabia que no ar já sabia que estava com um Não, não, problema? Não, não, não. não, Ele eu falou, posso até o que ele tá comentar. falando é o seguinte, ele, como trabalha com gestão de crise, ele já falou assim, e se cair um avião um dia? Tu fez o e Não, se? isso é, Todo, na verdade, uma coisa assim que emocionalmente eu recomendo para quem trabalha com risco e crise, porque tem aquelas pessoas que vão trabalhar na crise que não são os gestores de crise. claro. Até legal fazer uma diferenciação. Muita gente fala em gestor de crise e aí lembra daquela imagem americana do cara que cuida de reputação de político em escândalo, Isso. E não é isso. lembra de comunicação, Sim. reputação. Não, não é Não é isso. assessoria. Isso. Um gestor de crises é um estrategista de crise que vai se valer, sim, de uma boa área de comunicação treinada em crise, de um jurídico já preparado para situações que podem acontecer, de um departamento de TI que vai estar se Posso protegendo. resumir o que você está falando? É mais ou menos o que minha mãe faz. A minha mãe, vou te explicar. A minha mãe, ela sabe que ela vai morrer um dia. Assim como ele sabe que um dia vai ter um acidente. Minha mãe, ela tem guardada no armário uma pastinha com todas as informações pro dia que ela morrer. Eu também. Entendeu? Ela tem, eu acho que muita mãe faz isso, não sei, mas minha mãe tem.
O dia que ela morrer, quer dizer, ela tá preocupada porque ela sabe que ela vai morrer um dia. Tá aqui, ó, tá aqui o documento do coisa, do documento, não sei Ela o quê. já está facilitando a vida de vocês antes. Exatamente, é isso que ele faz. É nisso que eu penso quando eu fiz isso, quando eu fiz o meu envelope, é, o que eu penso é o seguinte, eles já vão estar sofrendo tanto que o que eu puder fazer para facilitar a vida deles, inclusive deixar uma carta, Sim. se você tiver espiritualidade ou tiver alguma filosofia, Você não sabe quando dizendo. vai acontecer. Exatamente, eu estava pensando ontem, né? Todo ano a gente passa pelo nosso aniversário de morte. Sim. A gente, Sabe qual a gente não sabe qual é. Mas voltando, então, a complexidade ali foi que eu nunca imaginei que o avião pudesse atingir o próprio prédio da TAM. E eu tinha duas crises para gerenciar. Eu tinha uma aeronave e eu E um tinha um prédio. prédio em chamas, onde morreram pessoas Ai, que e pariu. ficaram muito feridas. Então, foi muito cruel o cenário do acidente da TAM, foi muito cruel. 8 meses depois do acidente da Gol, e como você descreveu perfeitamente, caos aéreo, ah, no horário de Pico trânsito, de seis e rush, de meia pra ele, né? pico, ah, enfim, tudo que podia dificultar para as pessoas chegarem, as pessoas indo ao aeroporto, uma situação realmente assim inimaginável. Caótico. Mas o que se faz, né? Então é aí que entra o livro e é aí que você tem As que sair do complexidadinhas. livro. É. E eu chamo isso de, eu chamo não, eu aprendi, são as propriedades emergentes. Então, o checklist não adianta, o plano não está atendendo, tem coisas que estão saindo diferente da lógica do esperado. Então, eu tenho que ter a capacidade de desenvolver uma propriedade emergente para lidar com aquela situação. Você se lembra a primeira coisa que você fez? Lembro bem. Eu estava de férias, era uma terça-feira, eu tinha tomado uma injeção de corticóide, que eu estava com uma sinusite horrível, não tinha ninguém em casa. Eu cheguei, estava sentado escrevendo um e-mail para o Leandro Carnal, que eu tinha acabado de ler um livro dele sobre a história dos Estados Unidos, que eu adorei. E no meio do e-mail, eu sempre procurei condicionar as pessoas que trabalhavam na empresa a me avisarem tudo que fosse diferente do normal. Do comum. Tudo. Ah, mas um aeroporto que fecha? Sim. Não me incomoda em nada. Não me incomoda em nada. Era a época do Nextel, então eu andava com 2 celulares e um Nextel para todo lugar. E mesmo de férias. E eu estava preocupado porque tinha tido um incêndio no Santos Dumont de tarde. E eu era muito workaholic naquela época e não desligava nunca, né? E aí eu estava lá passando o e-mail quando me chamam no Nextel, tem um lugar na empresa aérea que é como se fosse o controle da missão da NASA, onde eles recebem os horários, enfim, as informações, né, dos aeroportos, dos voos. E aí, Maurício, coordenação, prossiga. Não, só para avisar que o aeroporto de Congonhas fechou, porque o aeroporto de Congonhas fechado era um caos na época. Sim. Aí eu, ciente, sabe a razão? Porque não tava chovendo a ponto de fechar, como está até no relatório. O aeroporto estava aberto. E aí ele falou, peraí, parece que teve uma explosão naquele posto que tem aqui na esquina. Falei, pô, esse posto minha esposa abastece, ela está vindo da Paulista. Como assim? Posto não explode assim. Aí, não, peraí. Não, não, ó, o colega aqui está falando que estão dizendo que foi um avião de pequeno porte que caiu no posto. Cara, aí tem muita informação ruim, misturada e não fazendo sentido. Aí eu fui bem assertivo. Eu falei, você tem condição de me dizer como é que está a nossa frota agora? Aí o rapaz não entendeu. Aí falou, como assim? E isso eu já estou na internet procurando coisas, tem uma televisão no escritório, já liguei a televisão, e aí ele, como assim? Falei, cara, eu quero saber onde está cada avião da TAM agora. Ah, ok, estou esperando até hoje. Não. Porque na hora que
Ah, explodiu a informação porque o avião pousou, deu pouso. Para coordenação, ele já é um avião que chegou e aí ele passa para outro setor. Para coordenação, eles tiveram dificuldade em identificar. a causa? Eles ouviram a explosão, eles contaram que foi uma coisa muito forte, teve gente que foi lá fora para olhar, mas ninguém associou no primeiro momento e nada na TV ainda. Então, eu não sei te dizer o delta T, o intervalo de tempo que isso demorou, mas eu sempre tenho uma mochila pronta para sair de casa e não voltar por dias, meses, anos. E aí, a outra coisa, você nunca pega teu carro para ir para a sala de crise, porque você vai estar nervoso, você vai estar falando nos dois celulares, dirigindo com os cotovelos, pegando contramão, aí é a crise dentro da crise. Então você pega um táxi. Então eu passei a mão na mochila, bati a porta, ninguém tinha chegado ainda, peguei o primeiro táxi, moço, toca, ele deu o endereço do headquarter da TAM e entrei em contato com a minha esposa. Primeiro acionei minha equipe, falei, todo mundo na sala de crise, mas por que é tal, não sei o quê. Aí minha esposa, falei, olha, estou vindo aqui na CBN, aconteceu alguma coisa grave e é possível que tenha sido com a TAM. Eu estou tentando falar no rádio, não estou conseguindo, as comunicações colapsam, então tem que ter redundância. E aí um colega da Gol ligou e ele... Curioso que no acidente da Gol a gente teve uma parceria, eu tive que voltar, eu estava fora do Brasil, voltei para o Brasil para apoiar no que eu Pra ajudar. pudesse. E ele me ligou e eu vi, a minha casa fica muito próxima. Então, do Brooklyn para o Aeroporto. aeroporto, a Bandeirantes ali onde Sim, é fica muito próximo ali. aquele prédio grande que tinha TAM, né? É, ficou rápido até porque o trânsito colapsou nas duas pontas, então o táxi estava indo rápido e eu ouvindo a CBN e tal, o taxista ouvindo tudo. E aí liga esse colega da Gol e fala, Maurício, tal, muito rápido, tal. Eu falei, calma, vamos manter a calma, eu estou indo para a sala de crise, assim que eu tiver informação, mas eu estou vendo o incêndio, eu vi, eu passei na frente, o céu estava vermelho. Então eu falei, isso é avião grande. Isso é, com certeza, uma das três grandes. E aí é aquele, você fica com o estômago bem apertado. Aí ele falou, mas eu já sei o que aconteceu. Aí eu parei, ele me contou isso, porque eu não lembro. Ele falou que eu perguntei, é meu ou é seu? Aí ele parou e falou, É seu. é seu, cara, mas eu tô te ligando para dizer que é nosso. Ah, que foda. Arrepiei aqui. E aí quando o rapaz me deixou na portaria da TAM, só tinha um detalhe, porque não existe risco zero, não existe perfeição em nenhum protocolo. Como eu tinha acabado de chegar em casa, eu joguei a carteira em cima da mesa. Então, na minha mochila, que tem remédio de uso contínuo, que tem roupa de cama, que Tá tem tudo prontinho pra uma tudo emergência? prontinho para uma emergência, Não tava sua carteira. não estava a minha carteira. Eu falei, moço, eu vou pedir para alguém trazer o dinheiro. Ele olhou para mim e falou assim, moço, esquece, que Deus te abençoe. Ah, que legal, taxista, né? Aí minha esposa, como era do ponto da rua, minha esposa o encontrou e Sim, sim. deu uma Sim, é recompensa. coisa que você tá todo mundo descompassado naquele momento. Então, assim, foi desse jeito que eu descobri e sabe aquela negação? Ela existe nas empresas que tem, porque a aviação ela confundia muito gestão de crise com resposta em emergência. Então, assim, só pensava no avião, no acidente aéreo e tal, quando existem muitas outras crises que podem acontecer. Eu sempre defendi que as pessoas soubessem que crises são essas que podem acontecer, desde de terrorismo até greves, Sim, sim, sim. crises A sua financeiras. crise abrange tudo. A dúvida que eu tenho foi em 2007. 2007. Essa crise que aconteceu, no caso, você tem uma primeira crise, que é, porra, deu a porrada lá, explodiu tudo. Aí você passou por aquela coisa, vamos
tira a publicidade, liga para as parentes das vítimas e tal. Estende essa crise durante até hoje, assim? Ainda tá Sim. rolando essa crise? E você Eu, cuida bom, dela? eu não posso mais falar pela TAM, porque eu saí da TAM É isso que eu queria saber. quando. Sim. Você não cuida dessa crise, Não, não, igual um advogado que fica no caso até não. o final. Eu me envolvi com. Nós tínhamos contratado, aí o pessoal zoa, né? Em tempos de paz o pessoal acha graça, faz piada. Eu fui ao Texas, tem empresas nos Estados Unidos, na Europa, que são especializadas em rescaldo, mas um rescaldo que traga dignidade a pertences pessoais em situações de catástrofe. E eu fiz um contrato com essa empresa para, no caso de um acidente com a empresa, que eles viessem imediatamente ao Brasil com todo o maquinário, produtos químicos que tiram odor, porque o odor de um acidente aéreo é uma coisa característica e horrível, que recupere o pertence, por exemplo, Um anel. essa caneta. Essa caneta é uma caneta de estimação, Sim. é da NASA. É, então, assim, essa caneta é uma lembrança para minha mulher e para o meu filho. Agora, você não vai entregar essa caneta de qualquer jeito, toda queimada, toda suja, toda com Sim, sim. fluidos. Então, o trabalho dessa gente é identificar pertences, identificar coisas que podem ser das vítimas. Isso em incêndios e em crises de um espectro amplo. Sei, de um carro que capotou. O Sim, detalhe, É. o cuidado que tem que ter é uma loucura, né? Se a, parar equi- pra pensar. a equipe que eu trouxe e que todo mundo falava, pô, você nunca vai usar isso, a gente pagava um FII anual, né? Brincavam quando eu ia visitar para simular, treinar, falavam, tinha um amigo que a gente ia ao Texas porque ele trabalhava com uma empresa que era fornecedora da TAM, que dava um monte de brinde legal quando a gente ia lá. Ele falava, pô, os brindes dessa sua empresa devem ser macabros, né? Eu não quero nem ir. E todo mundo brincava assim, né? Uhum. Pô, para que isso? Para que isso? E é um trabalho caríssimo, caríssimo, milionário. Eu fui aos seguradores e conversei com eles e falei, cara, esse tipo de coisa aqui é inestimável. Com certeza. Então, assim, vocês têm que pagar por isso. E eu tive, assim, uma boa conversa, um bom diálogo, e eles falaram, tá, se acontecer e a gente tiver aqui, porque isso acontece pelo tempo que aquilo durar, né? Sim. E, Tem um acidente a cada 10, 15 anos, pode ser, você não sabe se é amanhã ou se daqui. e a quantidade de objetos que foram recuperados, que foram fotografados no estado, que foram Reutilizados. sanitizados, Aham. e depois fotografados e catalogados, já num estado digno de ser entregue, ultrapassou a dezena de milhar. Caraca. Alianças de casamento, câmeras. Porque imagina o outro Trade Center. A empresa que eu trouxe foi a que trabalhou no World Trade Center. Nossa, imagina a Eles quantidade. trabalharam no Pentágono também. É, E aí você fala, mas vale a pena gastar tanto dinheiro para devolver essa caneta para minha esposa? vale. Pergunta pra ela Pergunta se pra, vale, né? pergunta pra mãe da vítima do avião. O óculos do meu pai está na minha estante, Uhum. que é a cara dele. Então, assim, vale. Então, esse tipo de coisa que se Quanto custa, estende. já que a gente tá falando de valor, quanto custa um acidente? Aí é impossível dizer. É É, impossível, porque é muito intangível. mas, por exemplo, um acidente da TAM de 2007, que todo mundo, tipo, eu imagino, a indenização, você participa disso também? Não, Você não participa não, disso. não. Você participa do, deu a merda. Eu procuro integrar todas as áreas e procuro manter as coisas dentro de uma linearidade, que nada escape. Então, tem aquelas áreas que nunca pensaram em atuar na crise, têm que ser lembradas e estar presentes. Então, assim, eu tenho um panorama geral, mas não entro no detalhe. Entendi. Eu vou popularizar de novo, né? Já que a gente tá fazendo isso. É quase como seu pneu do carro furou,
o seu primeiro pensamento é: eu preciso botar uma sinalização para o carro que vem atrás para entender que eu estou aqui parado. Aí você vai organizando. Agora eu preciso o quê? Pegar um telefone para ligar para minha seguradora. Terceira coisa, eu preciso. Entendi. Você Só que vai. se for lá em casa vai ser assim. Bom, todo mundo sabe o que fazer, né? Eu vou ligar para a seguradora. Lu, abre o porta-mala. Já Filho, demandou. filho, você não consegue com o pneu, mas já vai abrindo aqui as coisas. Entendi, entendi. Lembra da nossa simulação, Você né? está falando uma coisa que é muito interessante, assim, até para. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir. A vida é tão complexa que o maior problema que eu vou ter com meu filho ainda não existe. Acho que eu vou pegar essa frase, hein? Pode falar, Vou pode dar o pegar. crédito, mas a Fica à frase é vontade. ótima. Com certeza. Claro. É aquela coisa, né? Os improvisos vão acontecer, a gente não sabe quando, vamos estar preparados para ele. Por isso que a gente tem que sempre se planejar e se preparar. É uma Basicamente, função muito bacana, é uma função muito importante, ainda mais depois de tudo que a gente viveu pós-tragédias, pós-Covid e pós-situações que a gente percebe que não está no nosso controle.